Sonhar com animais rejeitando filhote. É alguém te rejeitando, você rejeitando alguém, né? Vixe. É. É mesmo, é. O sonho se interpreta logo no começo, ó. Sonhei com um tipo de zoológico, certo? Zoológico é a nossa parte instintiva. Zoológico, como eu lhe falei, igreja é a parte espiritual, feira é a parte material. Então, sonhei na feira, é a sua parte da sua vida material. Sonhei na igreja, sua parte da sua vida espiritual. Mercadinho também é feira, né? Escola, parte da vida em termos de aprendizado. E zoológico. Sonhar com zoológico, você dentro, é a sua parte instintiva ou o instinto de alguém. Os animais faz parte instintiva sua ou de alguém. Então sonhei com um tipo de zoológico, certo? E tinha um gorila. Uma gorila fêmea. E ele, agora não entendi esse trocadilho, ele ou ela, né, entrava dentro deste quarto com o filhote, pois estava sendo rejeitado pela mãe, ou eu passava e fechava a porta dessa jaula. Jaula está ligada à situação, é um espírito de rejeição, ou com você, ou com alguém próximo. Cadê a parte 2? Parte 2 está aparecendo não, tá? Aqui só tem a parte 1. Era macho, pastor, era. O gorila filhote era macho e a fêmea segurava. Então sonhar com qualquer animal rejeitando filhote é alguém sendo rejeitado. Ou na sua vida, ou na sua família. Pode ser um filho, pode ser um parente. A vaca estranhando o bezerro, a jumenta estranhando o jumentinho novo, a gata, miau, miau, estranhando o gato, estranhando o filhote, é uma rejeição. Um sonho por si mesmo se interpreta. Sonhou com a mãe rejeitando o filhote e mulher também. Mulher rejeitando o filho. Tudo isso aí aponta para um espírito de rejeição. O espírito de rejeição, ele não tem conversa. Ele rejeita qualquer pessoa por qualquer coisa, até pelas qualidades a pessoa é rejeitada. Se canta bonito, só quer cantar bonito. Se é trabalhador, só é trabalhador. O espírito de rejeição, ele procura um tema e rejeita. Tem a parte 2, qual é a parte 2? Então qualquer animal, gato, cachorro, ser humano, uma mulher rejeitando o filho, qualquer animal rejeitando o filhote, aponta para um espírito de rejeição na vida de quem sonha, ou assim, no filho, no marido, no trabalho, alguém está rejeitando alguém, entendeu? E o filhote no mundo espiritual significa sentimento rejeitado ou sentimento de rejeição. Filhote está ligado a sentimento. Filhote de gente, que é bebê, sentimento. Bebê deformado, sentimento deformado. Bebê bonito, sentimento bonito. Bebê rejeitado, sentimento de rejeição ou sentimento rejeitado. Parte 2. Eu saía dali e subia a escada e começava a lavar a escada. E via um monte de roupa de bebê bem arrumadinha. Bebê está ligado a novo tempo. Bebê é bom, mas bebê rejeitado não é bom, né? Bebê é esperança. Roupa de bebê, esperança. Bebê novo, esperança. Bebê de peito, esperança. Bebê deformado, sentimento deformado. Novo tempo também o bebê representa. Então, concluindo, deve ter alguém sendo rejeitado aí ou rejeitando. Existe um espírito de rejeição. Esse espírito de rejeição pode estar na sua vida ou na vida de quem você ama. Marido, filhos ou parentes, irmãos, tá? E esse espírito de rejeição é instintivo. Não é nem demônio, não. Não precisa de demônio. Aí é da própria natureza, da própria natureza da pessoa. Que a nossa natureza pode estar errada, rejeitando coisas boas. Está bem explicado? Então repreenda o espírito de rejeição. Ou você está sendo rejeitada, ou você está rejeitando, ou alguém está sendo rejeitado. Tem alguém sendo rejeitado aí. Zoológico, sonhar com zoológico é a sua vida instintiva. As roupinhas de criança estão ligadas à esperança. É uma coisa que a pessoa está com esperança.
mas o gorila rejeita o bebê. Então tem alguma coisa errada aí com rejeição. Agora a roupa é bom, roupa de criança é boa. Até roupa de criança cagada é bom. Mostra esperança e dinheiro e prosperidade. Mas o gorilinha lá, novo, sendo rejeitado, é alguém rejeitando alguém. Repreenda o espírito de rejeição. Porque no espírito de rejeição não há ninguém que agrade. Não há ninguém que agrade um espírito de rejeição, porque ele arruma um tema. Se a pessoa é bonita demais, é bonita demais. Se é nova demais, é nova demais. Se é velha demais, é velha demais. Se não é nova, eu quero mais nova. Então o espírito de rejeição ele arruma um tema, um treco-treco e rejeita. Ela soltou um peido, ela é peidona. Qualquer coisa, o espírito de rejeição é nojento. E sabe onde é que esse espírito de rejeição habitava? Qual era a cidade que havia o espírito de rejeição? O demônio de lá era o rejeição. Quem acertar, eu tiro o meu chapéu. Qual era a cidade que existia um espírito de rejeição nela e todo mundo era derrotado? Todo mundo era Nazaré, Rossana. Nazaré era a cidade naquela região de Israel que tinha um principado de rejeição. Era todo mundo rejeitando todo mundo. Ninguém prestava na boca do nazarento. Por isso que o nome Nazarento é nojento. O nome Nazarento é nojento. A cidade de Nazaré é uma cidade realmente nojenta. E é uma cidade que eu não quero conhecer. Um dia, quando eu for em Israel, eu não quero conhecer Nazaré e pronto. Posso ou não posso? Por quê? Porque é uma cidade nazarenta, é uma cidade nojenta. Ela rejeitou Cristo, tentou dar uma facada em Jesus Cristo. Mas Nazaré tem uma particularidade. Nazaré, além de rejeitar todo mundo, ela rejeitava ela mesma. Nazaré não aceitava que eles tivessem alguma coisa. Era uma cidade nojenta, ali tem um espírito satânico ali, um demônio que rejeita filho, rejeita mulher, rejeita pai, pai rejeita filho. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque eles eram nojentos. A palavra nazarento quer dizer nojento. Nazaré tinha um principado de Nazaré, que era de rejeição. Era um principado de rejeição. Eles rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram os seus filhos, os filhos de Nazaré. As irmãs de Jesus foram rejeitadas, a própria Maria foi rejeitada. Era a cidade da rejeição. Podia até botar uma placa em Nazaré, uma placa bem grande. Seja bem-vindo a Nazaré, a cidade dos nazarentos. Cidade da rejeição. Eles rejeitavam até a bosta que cagava. Eles tentaram matar Jesus na facada. Eles não respeitaram Jesus. Jesus disse, não há profeta que tenha honra, senão na sua própria terra. O pior lugar que rejeitou Jesus foi Nazaré. Jesus Cristo até sentiu o peso, disse, eu não fiz muito milagres em Nazaré, porque eles não acreditam em mim, eles são nojentos. Olha, Jesus veio fugindo, né? E se escondeu em Nazaré, porque ninguém queria morar em Nazaré. Mas todo mundo fala na cidade de Nazaré que devia ser uma cidade que ninguém nem falava por causa de Jesus. O único filho que prestou da cidade chamada Nazaré foi Jesus. Olha, o pior é quando a pessoa é bom e é rejeitado. Sim, é um espírito de rejeição. Então assim, todos nós podemos ser rejeitados quando a gente erra. Mas os nazarenos não. Se você fosse parente, amigo, morasse na cidade, você não prestava. Eles não se achavam que prestavam. E era uma cidade insignificante mesmo. Era uma cidade nojenta. O único filho de Nazaré que prestou e levou o nome dela para o mundo inteiro. O mundo inteiro fala em Nazaré, tem cidade de Nazaré, tem mulheres com o nome Nazaré. Mas naquela época de Jesus Cristo, ninguém ia botar o filho com o nome Nazaré, não. Porque era um nome de nojento. Mas Cristo, ele reverteu essa história, mas mesmo assim ainda tentaram matar. Eles tentaram matar Jesus 2 vezes. Eles eram falsos. Eles tentaram empurrar Jesus para o precipício. Ficaram empurrando Jesus. Tinha um precipício assim para Jesus cair no precipício. Aí Jesus deu um encantamento neles. Eles ficaram... Jesus passou no meio deles.
O outro foi uma facada, eles queriam dar uma facada em Jesus Cristo. Aí por isso que esse não é Jesus de Nazaré, porque o nome Nazaré é um palavrão na época. Isso não é aquele cara lá aquele lugar ali. Eles eram cheios de complô e eram falsos. Eles vêm dizer, Jesus, eu saí na porrada contigo. Não, eles tentaram empurrar Jesus, para dar uma de leso, entendeu? Aí depois eles viram que não conseguiram, e depois tentaram dar uma facada em Jesus. A gente passa perto dele, mete uma facada, tal. Olha o jeito dos nazarentos como era. Eles eram nazarentos, eram falsos, eram idiotas, porque eles não valorizavam mãe, não valorizavam pai, eles não valorizavam seus filhos. É como o Brasil, às vezes, age como Nazaré, não valoriza os seus filhos. Estou expulsando os filhos para o exterior, para o Paraguai. Por quê? Não valoriza, cara. Não valoriza a Amazônia, não valoriza nada. Então, os nazarentos, se você olhar aí no Google, a Nazaré é uma cidade velha. Eles deviam adorar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era Deus. Mas os Nazaré, parece que o diabo fez a casa dele lá em Nazaré. Porque ninguém prestava na boca do nazarento. Ninguém prestava para o nazarento. Ninguém. A mãe dele não prestava, o pai não prestava, os irmãos não prestavam, as irmãs não prestavam, a mulher não prestava. Epa, o marido não prestava. Ave Maria, crente é espada. E aí eles eram falsos. Vamos empurrar Jesus aqui, ó. Vamos empurrar Jesus no monte, ó. Ele cai lá embaixo, ele morre, ó. Eram falsos. O único filho que prestou de Nazaré foi Jesus. Eles tentaram matar 2 vezes Jesus. Olha. Aí Cristo mesmo falou, não há profeta que não tenha honra senão na sua própria casa. Jesus Cristo considerava Nazaré a sua própria casa. Por isso que ele foi rejeitado. E por que Jesus Cristo foi rejeitado? Porque era um safado? Não. Não é Jesus? Não é filho de José? Filho de Maria? Aqui não está as suas irmãs conosco? Seus irmãos? Quer ser o Messias, né? um nazarento desse querendo ser Messias, né? É a mesma coisa que acontece em muitos lugares. Mesma coisa. Nós acabamos com as pessoas que são da nossa própria linha. É como lá no Rio Madeira, eles metem bala nos cara que cata ouro, eles metem bala. Lá em Tocantins também. Mas agora está entrando aí o tesouro aí do Canadá. Vai tirar 30 toneladas de ouro por mês. Aí sim, é Canadá, né? Canadá. E o garimpeiro brasileiro, mete bala! Mete bala! Porque é brasileiro. Nós somos nazarentos. Virgem Maria. Crê em Deus Padre. Que o Cristo Jesus tenha misericórdia de nós. O pior inimigo do Brasil é o próprio Brasil. Os próprios políticos do Brasil do amor é para luder as pessoas. Luder é o quê? Uma palavra francesa. Luder eles defundem o Brasil. Aí vem a França, vem o Canadá, tome no Brasil. Para você ter ideia, as maiores mineradoras do Brasil são tudo estrangeiras. Acabou. E quando um brasileiro tenta ser alguma coisa na vida, eles vão fazer exame de próstata toda hora no cara. Quando é de fora? De fora é outra coisa, né? A Vale, da onde? Aquela empresa que foi vendida para a China era do Peru. No Brasil, era do Peru, no Brasil vendeu para a China. Temos que expulsar esse espírito de Nazaré dentro da casa, da família. Temos que valorizar nossa mãe, nosso pai. Temos que valorizar nossos filhos. Os cristãos perseguem os próprios cristãos. A medicina brasileira, ela conseguiu fazer um tetraplégico andar e ninguém fala nada, só fala da bunda daquela outra mulher. Gente do céu, quando a gente olha para Nazaré, às vezes a gente vê o Brasil. O Brasil não gosta de brasileiro. O Brasil gosta de Canadá, Estados Unidos, China, Japão. Lá em Natividade, é tanto ouro que se você cavar 1 metro dá ouro. Os cabas levam tiro, velho. Mas vai entrar a empresa canadense agora. A empresa canadense é 30 mil quilos de ouro por mês. Se não tirar mais, né? Aí paga 30% e pronto.
Ei, por que o Canadá pode e a gente não pode? Porque a pessoa daqui se tirar, está acabando com a natureza, de fora tira, acaba com tudo e não acaba nada. Hã? Então, gente, existe esse espírito, são demônios. É o demônio que habitava lá em Nazaré. É um demônio. Esses demônios, eles fazem as pessoas desprezar as qualidades que têm. Ah, eu tô com a bunda grande, a bunda réia grande, não presta nada. Eu sou alta, é alta, parece um varapau. É baixa, parece um pinico. Qualquer coisa é motivo para uma pessoa que tem um espírito de rejeição rejeitar. Qualquer coisa. Fulano gosta de ler, gosta de ler, desgraça, quer ser doutor. Fulano gosta de religião, só vive na igreja. Fulano gosta de... Então não tem como agradar o nazarento. Não tem. Não tem. Se for da família dele, lascoba. Ele dá as coisas para todo mundo, só não dá para a família. Então tem cuidado para a gente não ser um nazarento. Ou seja, é o contrário daquilo que Cristo falou. O próximo. Ame o teu próximo. Mas o nazarento não, ele odeia o seu próximo. Ele ama os outros de fora. Os nazarentos, você pode olhar na história, amava César. E César tome, lascou, ludeu Nazaré. Nazaré é um povoadozinho hoje que é gatos pingados e é cheio de demônios. Então, se houver algum nazarento entre nós, vamos nos converter e passar a valorizar o filho que temos, a mulher que temos, o marido que temos, a terra que temos. Não é valorizar demais, é valorizar. Mas esse espírito ataca o Brasil. Esse espírito ataca. Quer ver um brasileiro vibrar quando vê outro se ferrar. Eita, fulano tá preso, fulano tá lascado. E o brasileiro torce por quem lasca ele. O cara chegou, irmãozinho, eu tô torcendo por aquele país. Eu digo, eu não torço por Israel, não sou torce por Israel, né? Eu digo, torço. Eu torço por aquele país. Eu digo, vai pra lá. Que eles matam tu e penduram num poste. Por quê? Porque eles não gostam dessa conversa sua assim, desse entendeu? Vai pra lá. Ai, que horror. Eles fazem isso, faz. Vai pra lá pra você ver. Continue gostando deles, vai pra lá, pega um avião e vai pra lá. Aí eles pegam, botam uma corda no seu pescoço e penduram no poste. E fica... É isso que é o espírito de Nazaré. É exatamente isso, é desvalorizar o que tem, é não dar valor ao que tem, é não valorizar a riqueza, a liberdade, a vida, a saúde. É um espírito nojento, ele é sebento, ele é conhecido como espírito do esgoto. É sebento, é nojento, arruma um motivo, você peidou perto de mim, quantos anos eu aguentei seus peidos, tal, ou seja, arruma um motivo. E o cara chegou e disse, ai pastorzinho, eu torço pro outro lado, tá? Eu digo, tá bom, vai pra lá. Eles não gostam desse pessoal assim, que nem eu não, né? Eu digo, vai pra lá, você vê. Eles amam tanto que botam uma corda no seu pescoço, arrastando na caminhonete. Ai, que horroba. Horroba é horror em latim. Vige! Mas é exatamente isso que havia com Nazaré. A cidade de Nazaré amava César, e César creu em Nazaré, e Nazaré, eu te amo, e creu. E Nazaré odiava tudo que era deles. A Nazaré, eu acho que odiava até o xixi que mijava. Olha, essas cidades, cada cidade tem um tema. E essa cidade de Nazaré é o pior tema que tem. Mas tem uma cidade, que deu muito exemplo para nós, que é a cidade daqueles caras que conferia tudo. Como é o nome? Você dava um dinheiro a ele, era a cidade dos conferentes. Como era o nome? Eram os bereanos. Olha, cada cidade tem um tema. Qual a diferença da cidade de Bereano para a cidade de Nazaré? Que os bereanos conferiam tudo. Se você falasse uma coisa para o bereano... Mas se você falasse uma coisa com Nazaré, aí não prestava para nada. Virgem Maria, era.
Então, ó, olha a qualidade dos bereanos. Você dava aqui, tem R$1.000 para você, bereano. Você estava dando R$1.000 para ele. Aí ele ia conferir. Tem 990. Os bereanos eram os melhores conferencistas e administradores do mundo. Quando ele entrou na igreja, a igreja ficou cheia de lei, de regras. Porque tá escrito na Bíblia aonde? Como é? De que forma é? Eles não eram duvidosos, eles eram conferencistas. Bereanos. Decora esse nome, bereanos. De Bereia. Então, cada cidade naquela época tinha um tema. Tem a cidade da Manichula, que é o cabaré. Tem a cidade da raparigagem. Tem a cidade da crença. Tem a cidade da fé. Tem a cidade da rejeição. A cidade da rejeição era Nazaré. Olha. Agora, os bereanos não. Eram zelosos. Cadê bereano? Vem cá. Eu vi um cara. O cara te roubou, bereano. O bereano, como é que você viu? Aonde? Quem foi que te mostrou? Você estava aonde? O cara chegou na igreja e disse, pastor, o irmão fulano estava no cabaré. Aí eu disse, rapaz, E como é que você sabe? Onde é que você estava? O cara estava no cabaré também com ele. Então assim, olha bem, os bereanos, eles eram ótimos. Eram zelosos. Se você desse uma bicicleta para um bereano, ele limpava a bicicleta, ele cuidava, ele olhava, ele conferia a fechadura 5 vezes. Ele era um conferencista. Quando eles entraram na igreja, a igreja foi beneficiada pelos bereanos. O bereano, pai, fulano tá errado por quê? Como? De que forma é? O que ele errou? Onde é que foi? Como? De que é? O bereano era assim, rapaz, aqui tem 10 quilos de arroz, ele ia pesar, 10 quilos de arroz, peraí. Aqui não tá dando 10 quilos de arroz não, aqui tá dando 9,5. Mas eu vou aceitar, mas tem 9,5, viu? Olha, bereano, seja que nem bereano. Eles eram benditos. Rapaz, fulano é ruim, mas é ruim por quê? O que ele te fez? Ele te roubou? Porque para você enganar um bereano, meu amigo, você não conseguiu enganar um bereano. Porque o bereano disse, gente, isso e aquilo, como é que é esse negócio? Ele vasculava tudo. Aí, bereano, vem cá, bereano, aquele cara tá roubando tua terra. Aonde? Como? De que forma? Ele tá roubando girimum da tua terra. Quando? Quando é que você viu? Quem foi que falou? Aonde? O bereano era meio chato, mas era um chato bom. Você está dizendo que o cara está roubando terra da minha girimum da minha terra. Aonde? Você viu? Aonde? Quem foi que falou? Não, foi Toninho que falou, que Severino falou, que Betano falou, que Crânio falou. Qual o lugar do sítio que ele roubou? Aonde? Ele estava de cavalo? Aí o cara não conseguia enganar um bereano. O bereano, ele era conferencista em tudo. Quando o cara disseram, Jesus Cristo é Deus, ele é Deus aonde? Como é? Onde é que fala? É a classe dos bereanos, a cidade dos Bereia. Cara, eu quero, seja Bereia. Quando eu falar um negócio aqui, você veja se é mesmo. Não é errado, não. Se alguém passar R$1.000 para você, confira os 1.000. Tá entendendo? Porque a vez está 990, a vez está 950, o cara errou na conta. Mas os Nazaré não. Nazaré, meu amigo. Sim, os bereanos eram justos também. Você não conseguia dizer, rapaz, aqui tem 2 quilos, era 1,5 kg. Não, com bereano não era assim não. 2 quilos, é 2 quilos. Se você quiser comprar, comprar. É esse preço e pronto. Ninguém conseguia enganar o bereano e o bereano não tinha interesse nenhum de enganar ninguém. Rapaz, esse quilo aqui desse feijão é quanto? É R$10. Mas ali tá nova, para compre lá. Eita, bereano bruto danado. Mas lá era mais barato, mas o peso não era justo. Eles eram justos e analíticos. Seu pai tá errado, mas tá errado por quê? Porque o seu pai bateu na sua bunda. Sim, mas ele bateu porque eu errei. Olha, era um tipo assim de aquele cara que só vê com tipo de Tomé, né? Tomé era justo, Tomé era bereano, viu? Dá uma olhada em Tomé. Olha, mas já a cidade de Nazaré era uma miséria mesmo. Nada prestava para Nazaré. Se nasceu sua mulher bonita, mas é rapa. Tem a bunda grande, mas não presta, é mole. Tem uns peitos bonitos, mas é silicone. Mas tá feliz, mas não vai continuar. Era tudo ao contrário. Nazaré era uma cidade que não sobreviveu. Ela não sobreviveu. A sorte de Nazaré, sabe o que é a sorte de Nazaré hoje? É os crentes que saem daqui e vai pagar uma Coca-Cola R$10 lá em Nazaré para beber e olhar um monte de pé da véia que não tem nada.
Um monte de pedra velha. Aqui é a cidade de Nazaré. Não tem merda nenhuma. Um templo velho caído, umas pedras velhas roladas. Aí o cara vai lá, comprar uma Coca-Cola por 15, 20 reais. Passa um dia lá. É a sorte de Nazaré. Senão Nazaré nem existiria no mundo. Nem existiria no mundo. Foi Cristo que deu valor a Nazaré. E Nazaré tentou matar Cristo várias vezes. Então, quem somos nós? Somos de Nazaré ou somos de Bereia? Hã? Então, se você nota que existe rejeição, você tem que botar o ponto nos is. Você está me rejeitando por quê? O Nazaré, o bereano é incrível. Eu tenho uma cantora, né? Tem uma cantora que eu gosto muito dela. Aí o ex-marido dela só sentando um cacete nela. Olha. Aí o ex-marido foi pra internet dizendo que ela era muito tarada, era 8 vezes por dia, tal. A bicha era bonita, né? Ó, bichona bonita. Mas aí incorporou em mim o espírito de Bereia. Eu digo, essa história tá mal contada. Aí quando eu fui olhar, quem botou chifre em quem? Ele. A mulher dele era quente, queria 8 vezes por dia, mas quem botou chifre? Ele. Oxente, não era para ela botar? Não, ela não botou. Mas ele botou. E ele estava reclamando de quê? Porque a mulher queria transar com ele e amar ele todo dia? Ah, meu irmão! Deixa de ser lesa, idiota, você merecia um chifre, agora quem botou foi você. Então assim, olha que conversa. Eu botei um chifre nela porque ela queria transar 8 vezes comigo e tal. Ela é linda, maravilhosa, o mundo todo gosta dela, querendo dar uma de santo e sendo um bandido. Levantar a mão, uma mulher linda, gostosa, maravilhosa, o mundo inteiro gosta dela. Aí vem com essa frescura na internet. Ela queria. E não é pra querer não, é? Aí eu disse, peraí, quem foi que botou chifre? Foi ele que botou. Oxe, e ela não era quente? Olha, o bereano, ele olha essas contradições. Entendeu? Essas contradiçõezinhas. Eu sou santo. Por quê? Porque não raspa a bunda. É mesmo. Então assim, o bereano, ele analisa as coisas. E se você for bereano, você vai se dar muito bem. Seja um bereano, comece a pesquisar sobre Bereia. Como era Bereia, você podia chegar naquele comércio de Bereia e comprar qualquer coisa. Se você comprasse 1 quilo, era 1 quilo. Se você comprasse 10 laranjas, era 10 laranjas. Mas não, nos outros países o cara comprava 10 laranjas e chegava só 8. Bereano não gostava nem de perder nem de ganhar. Era o certo é certo. O certo é certo. Gente, a gente tem que aprender com Bereia. A gente tem que aprender com Bereia. Todo mundo queria morar em Bereia. Porque se o cara cobrasse um aluguel para você, quanto é o aluguel? É 10 reais. Ia ficar 10 reais. Não, o aluguel é 10, mas a luz não sei o que. Não, é 10 ou não é 10? Então Bereia é um exemplo para todos nós. É onde habitava um príncipe de Deus. Todo errado querendo dar certo. Todo errado. A coisa mais linda do mundo. A cantora mais linda do mundo. A coisa fofa. Se a cantora queria dormir com ele, dormisse, velho. Agora, ela queria dormir comigo, eu peguei e botei um chifre nela. Que lezeira, meu. Tá entendendo? Ela era nojenta, porque ela queria transar com o marido dela direto. Nojenta! Aí botou o nome Nojenta. Olha. Eu fiquei, oxê. Seja uma bereana. Seja uma bereana. Tá? Pastor, a rejeição do meu relacionamento, o Senhor acertou. Olha aí, tá vendo? Que a gente falou agora sobre rejeição? Olha aí. E obrigado pela coragem, tá? Obrigado, porque às vezes a gente interpreta o sonho, a pessoa fica calado com vergonha. Olha aí, ó. A rejeição do meu relacionamento, o Senhor acertou. Olha aí, gente. Quem pode dar glória a Deus? A interpretação foi ao vivo. E a cores, olha aí. O bebê sendo rejeitado, o bebê golira. Olha, e é instintivo. É instintivo. A rejeição vem do meu relacionamento, pastor. Mas você é linda e maravilhosa. Vamos orar para esse espírito de rejeição acabar. E eu quero que as pessoas dêem glória a Deus, porque o dom é de Deus. O dom é de Deus. Olha, ele era uma banana, pastor. Não dava conta dela, ainda quis arrumar amante. Olha aí. Tá vendo? Ela sabe quem é. Será que ele sabe quem é que eu tô falando, hein?
Não, houve isso no Brasil também, mas não foi no Brasil não. Foi na Suíça. E você gosta bastante dela. Então assim, mas ela aqui acertou, ó. Ela sabe quem é. Então assim, gente, seja um bereano. Seja um bereano. Porque é o seguinte, às vezes a pessoa pode rejeitar uma mulher porque é nova, rejeitar uma mulher porque é velha, rejeitar uma mulher porque é gorda, rejeitar uma mulher porque é baixa, rejeitar uma mulher porque é... Ave Maria, é um espírito de rejeição, é Nazaré. Eu sou rejeitada, pastor, eu sou contra tudo isso. Eu já vi mulher ser rejeitada porque era linda. A mulher é linda, bonita, gostosa, e o marido rejeita. Por quê? Porque é bonita. Oxi! E qual é o defeito dela? Ela safada? Não é, ela é bonita e linda. Ela tem culpa de ser bonita e linda? Não. Mas é o espírito, existe um espírito de rejeição. Mas seja bereana, seja bereano. E se alguém te rejeita, afaste-se. Não tente agradar quem te rejeita, não. Bem, todo mundo tem seus pega pra capar, tal, mas quem vive te rejeitando, te desprezando, olhando pra tu assim pra baixo, assim, ó, é um nazareno. É um nazarento. Nazaré! Não tem aquele personagem de Chico Anísio? Nazaré! Mas Nazaré, como era o nome do cara? Era Nazaré e... era o velho que rejeitava a véia. E que, né? Lembra aquele Chico Anísio era um sábio. Então presta atenção, não deixe ninguém rejeitar você não. Quando vê que alguém começa a botar muito defeito em você, afaste-se. Bem, o cara casado não pode fazer isso, nem a mulher casada, né? Tem que pedir a Jesus Cristo para converter, ajudar. Mas assim, no trabalho, em qualquer lugar, você viu que alguém está te rejeitando, assim, olhando para tu assim, do umbigo para baixo, assim, que nem quer cagar, afaste-se. Afaste, que é um nazarento. Ele vai rejeitar você por suas qualidades. Se você é bonita, se você é nova, se você é velha, o que você for, ele rejeita. O que é que Jesus Cristo fez para a cidade de Nazaré rejeitar ele? Era nazareno, né? Nazareno! Ai, desgraça! Nazareno era o personagem do Chico Anísio. É aquilo ali mesmo. É aquilo ali. Um velho feio da porra daquele, querendo rejeitar a véia, só por causa das novinhas, né? Olha aí. Então, preste atenção. Agora, se você quiser, estuda a história de Bereia. Como eram os bereanos, como era o comércio de Bereia. Se o feijão estava podre, o bereano dizia, rapaz, eu não vou vender esse feijão não, que está podre. Rapaz, esse feijão está velho. Eles eram assim, pei-puf. Será que a gente consegue ser assim? Será que se você for vender um carro, eu fui vender o carro faltava freio sempre do lado direito. Era um mistério. Sempre faltava freio do lado direito, eu bati com ele umas 3 vezes. Aí quando eu fui vender o carro, eu gostava muito dele. Mas eu vendi o carro para lançar meu primeiro livro, Como Evitar Problemas. Vendi e passei para a gráfica. Mas quando eu vendi, eu disse, rapaz, eu estou vendendo esse carro porque eu quero fazer um livro. Mas ele tem um defeito. Ele falta freio do lado direito. Eu já mandei reformar, tirar a roda, botar a roda, mas ele falta freio do lado direito. Até hoje eu não sei que mistério é esse. Como era um Chevette, não tinha hidrovácuo na época, era como Fusca, quando faltava de vez, né? Aí eu disse, olha, não estou vendendo esse carro por causa disso não, porque eu gosto dele, eu não gosto de vender carro não. Eu vou vender porque eu vou lançar um livro. Aí o cara disse, meu amigo, eu sou mecânico. Diante de Jesus Cristo que essa luz estou aqui, ó. Sou mecânico. Eu digo, ó, eu estou te avisando, esse carro tem um mistério, eu não estou me desfazendo dele por isso. Eu estou vendendo para lançar meu livro. Agora ele falta freio do lado direito, na roda direita da frente. Aí você veja aí o que está havendo. Se houver alguma coisa com você e sua família, eu estou livre disso. Diante de Jesus Cristo, que está me ouvindo nesse exato momento, daqui a pouco eu vou almoçar com as meninas, em nome de Jesus. Aí ele disse, meu amigo, aqui eu entendo tudo de carro, desmonta esse motor e monta. Eu estou dizendo que você não entende não, estou dizendo que ele falta freio do lado direito, eu não sei o que é isso não. Eu já contratei os melhores mecânicos da minha cidade, mas não tiraram, ele quebra o caninho do lado direito. Deixa comigo, eu vou tomar cana com as ligas. Eu digo, aí não importa o que você vai fazer. Recebi o dinheiro, vendi quase pela metade do preço, passei para a gráfica. Um ano depois,
Rapaz, eu tava viajando, aí minha mãe disse, rapaz, teve um cara aqui, o cara que comprou teu Chevette, o Chevette vermelho. Eu digo, o que ele quer? Não, ele quer que você assine lá, que você não tinha assinado o recibo, porque ele bateu com o carro e deu perca total. Eu digo, deixa ele voltar que eu assino, né? Aí, como foi a história? Aí minha mãe disse, ó, ele faltou o freio. Aí ele bateu num poste lá e acabou o carro todinho. Mas, rapaz, diante de Jesus Cristo, eu não ia ficar com a consciência pesada se eu não tivesse dito a ele. Eu disse, se ele quiser comprar, olha, se quiser, eu quiser. Esse carro, falta freio do lado direito, quebra uma peça do lado direito dele toda vez. Não tem problema, eu sou mecânico. Bem, eu já levei para fulano, Chico Preto, Antônio Pereira, já levei para fulano, tiraram a roda, botaram o cano novo, levei para o cara dos freios lá perto da igreja católica. Tudo bem. Eu estava livre. Se tivesse alguém morrido, infelizmente, graças a Deus não houve, felizmente, né? Mas eu estava fora, não estava? Isso eu aprendi com os bereanos. Você nunca vai ser justa e pura. Ninguém, nem você nem eu. Mas é bom que a gente de vez em quando seja que nem Berea. Os bereanos. Pastores nazarenos eram doentes. Era psicologia daquele local. Era. E aí eu esperei nele voltar para eu assinar lá o recibo, que antigamente você vendia carro, nem assinava recibo nem nada, mas ele não voltou. Aí eu fui lá no Detran, aí eu disse, é um Chevette vermelho, placa tal. O cara olhou, não, esse Chevette deu baixa, deu perca total. Eu digo, mas para ele receber o seguro não tem que assinar? Aí o cara puxou lá e disse, assinou, você assinou. Eu digo, eu? Você assinou. Eu digo, eu assinei? Ele disse, sim, aqui, ó. Aí tem lá, na época tinha microchip assim, filmado, né? Alguém assinou por mim, velho. Eu acho que foi um despachante, né, que assinou por mim. Uma letra parecida que só comigo, sabe? Eu digo, mas essa letra não é minha, não. Isso eu não sei. Eu sei que alguém assinou, deu perca total e ele foi pro desmanche. Eu disse, tá bom, tá resolvida a questão, graças a Deus. Teve alguma ocorrência de morte, alguma coisa? Ele disse, eu não sei não, deu perca total aqui. Mas minha mãe já tinha dito que não tinha dado nada, né? Olha. Então, olha a bronca que eu me livrei. Olha a bronca. Então é bom a gente ser como os bereanos. Ninguém é justo e puro. Mas é bom você fazer tudo conforme os trinque-trinque. Entendeu como é a coisa? Eu sei que o mundo é uma lasqueira. Se o cara for andar certo demais, morre. Mas é bom que você faça isso. Seja como os bereanos. Alguém dá uma conversa para você. Aí você diz, deixa eu ver, que conversa é essa? Qual é a intenção dessa pessoa? Por que essa pessoa está fazendo isso? Seja um bereano. E nunca permita que os nazarentos venham desprezar você. Despreza quem mora na cidade, despreza quem mora na comunidade, despreza quem mora num beco, despreza quem mora no sítio. Porque o nazarento é assim, ele despreza qualquer coisa, velho. É um espírito instintivo, age no animal. Por isso que o sonho dela era um animal rejeitando o filho. E tem príncipe, né? Esses espíritos de rejeição tem príncipe. Então tenha cuidado e seja... Qual é o povo que você tem que ser? Igual, parecido? Qual é o povo? Como é o nome do povo? Quem é que vai dizer aí? Eu quero ser como os bereanos. Bereanos. É tão bom a gente ser aceito, gente. Do jeito que a gente é. Não é verdade? Se é branco, é minha branquela. Tá entendendo? Se fosse neguinha, era minha neguinha, que nem minha mãe. E se fosse altinha, minha girafa. E se fosse gordinha, é minha picanha. Epa! E se for magrinha, é meu mocotó. Então, gente do céu, é bom a gente as pessoas do jeito que a pessoa é. Entendeu como é a coisa? Seja como os bereanos e aceita as pessoas do jeito que ela é. Se ela é gorda, é gorda. Se é magra, se é bonita, é coroa, é velha, é nova. Deixa de rejeitar as pessoas.
aceite elas do jeito que são e viva a sua vida. E não permita que ninguém venha rejeitar você. Porque tem barriga, porque tem um negocinho na barriga, porque tem umas cobrinhas nas pernas. Não deixe esses caras fazer isso com você, não. Se valorize. Mas se valorizar não é desprezar. Se valorizar é se aceitar. Verdade, pastor. Já fui muito rejeitada na minha vida. Fui chamada de soberba. Tá vendo? Seja honesto, pastor. Ou seja, seja honesto. Olha, se for gordinha, é minha picanha. Se for altinha, minha girafinha. Se for baixinha, meu tamborete de forró. E vamos embora. Entendeu? E que o Espírito Santo de Deus faça você ter pessoas ao seu redor que aceitem você do jeito que você é. Do jeito que você fala. Eu odiava um cabo, rapaz, porque você estava falando com ele fala direito. Não é oxente, é ogente. Não é assim, é assim. Ave Maria. Rejeite quem está te rejeitando. Pronto. Dê para ele o que ele quer. Ele não quer rejeição? Ou para ela? A mulher é muito cheia de frescura. O homem, a mulher tem que ser uma bonequinha, tem que ser uma Barbie. Se for Barbie, amém. Se não for barbinha, é boneca de feira, com barriguinha. Quem disse esses padrão é de Deus? Esse padrão é do homem. Então, aceite as pessoas do jeito que... E ame as pessoas do jeito que é. Era para Nazaré amar Jesus Cristo, que estava levando o nome dela, profeta. Quem se apaixona por beleza decide gostar pelo mesmo motivo. Tonhão vai me chamar de minha aranha. Olha, Dona Aranha, laralilarilei. Olha, tem sempre um chinelo velho para um pé cansado. Olha, meu irmão é assim, pastor, fica corrigindo os outros. Ave Maria, eu não sou professor de português, por favor, gente, né? O pastor Joilson fala errado. Eu falo em latimba, é porque você não sabe falar latim. Eu não falo errado não, viu? É porque eu falo em latim, aí você não sabe falar latim, pensa que eu só falo errado. Epa! Pastor, eu sou bereano, eu não acho que isso é latim não, é um latim da Baixa da Égua, tá? É outro latim. Olha, aprenda latim, menino. Olha, eu estou sendo aqui bereano, perceberam? Olha, mas é tão chato você falar com uma pessoa, a pessoa fala direito, fale baixo, agora fale alto. Vai corrigir o Satanás, homem? Ave Maria, deixa eu ser eu. Meu Tonhão vai me chamar de cavalona. Sim. Tem um amigo meu, infelizmente ele foi embora. O apelido dele era Baleia. Todo mundo, baleia, baleia. Ele gostava de ser baleia. Entendeu como é a coisa? Então, se gosta de você. Agora, outra coisa, não seja nazarento com você mesmo. Não se rejeite. Não se reprima, não se reprima. Lara, 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 lara. Se aceite, tá? Por favor. Aceite-te. Aceite-te. Olha aí, já falou errado. Aceite-te. Tá vendo? É porque você não sabe falar grego. Eu tô falando em grego. Aceite-te. Olha, tá vendo? Você pensava que eu estava falando errado, mas eu não estava falando errado. Eu estava falando grego. Esse negócio de grego, velho. Que Deus abençoe, tá? E que você seja bereana. E não se rejeite, nem deixe ninguém te rejeitar. Porque Cristo saiu da cidade e Cristo não falou. Eu não fiz muito milagre em Nazaré, porque Nazaré era cheio de frescura. Aí Deus não fez muito milagre lá não. Cristo ia fazer tanto milagre, ia curar tanto cego, tanto aleijado, mas o povo era nojento. Então deixa eles aí, né? Tem gente que, aquele que se corrige os outros, pastor, se sente superior, porque sabe uma porcaria de um português. Eu conheço o dono de dos maiores restaurantes, que ele fala sanduíche. Ele não consegue falar sanduíche. Os garçons dele tudo fala sanduíche. E o dono não consegue, a língua dele é sanduíche. Mas ele é o dono. Ele comprou um prédio por 10 milhões. Comprou uma fazenda por 80 milhões. Então, meu amigo, é o sanduíche, é o sambipe, é o sambapa. O importante é ser feliz, tá? Olha! O meu Tonhão me chamará de picanha, cavalona. Epa! Já tá? Ui, que maravilha! Agora lembre-se, hein? Tá, a Fernandinha tá aqui, tá mesmo.
Olha, pois é. Ó, e às vezes a pessoa quer, né? Se aceite, tá? Gente, vou ficando por aqui.